Bom, hoje é o curso de apresentações de alto impacto com Prezi. Por que não curso de Prezi? Muitas pessoas e muitos de vocês também devem ter pensado, eu quero aprender o Prezi, né? Vocês vão descobrir que Prezi é a coisa mais fácil do mundo. Assim como PowerPoint, em teoria, seria, né? Mas na verdade a gente vai descobrir que o problema é fazer as apresentações e o Prezi é uma excelente ferramenta quando você sabe colocar as ideias no papel. Por isso que esse papel aí a gente vai usar ele depois do intervalo. Aí a gente vai descobrir quem sabe fazer boas apresentações e colocar a ideia no papel, vai fazer uma boa apresentação em Prezi. Então vamos lá, só um contexto, eu tenho Prezi, são 10 anos, já são 11 anos de Confid, aquela marca que me projetou como instrutor, como palestrante, mas o meu sonho é, daqui a alguns anos, espero que poucos, algumas pessoas digam assim, poxa, mas você era da Confid? Eu falei, não, eu fundei a Confid, que é o sonho de todo empreendedor, né? Um dia a coisa anda, e quando você menos espera, as pessoas já nem sabem que você é daquela empresa. Bom, eu tenho vários sites, mas anotem esse, que esse é o que dá acesso a todas as minhas poucas redes sociais, Pinterest, Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. Então aqui é onde eu estou dando um grande foco a partir de 2013. E esse curso ele é baseado em alguns livros que me inspiraram. Um é o Super Apresentações, inclusive está aqui. Depois eu vou passar, principalmente para quem é design, quem é de criação. Quem que você é de criação? Só Paulo. Mas a Renata é de marketing, então deixa de ser criação, mas não é designer. No nosso caso, esse é o trabalho, mas nós não somos. A SOAP é um livro que projetou a SOAP, que é uma empresa já conhecida na área de apresentações, mas é muito bom esse livro, recomendo a todos. Esse é do Norman Kestenbaum, eu já tive o prazer de ter tido um curso com o Norman em 2006. Obrigado pela informação que você não me deu. Então eu espero que vocês também peguem um pouquinho hoje da essência desse livro, que basicamente é se aquela informação não precisa estar na apresentação, então tem que estar. Por que ela está lá? Muita gente faz apresentações e fala, sabe o que é? Pode ser que alguém queira ver. Esse é um dos maiores erros de apresentações. É você não ter estudado o suficiente para saber se aquela pessoa quer ou não quer ver aquela informação. Outro livro muito interessante, que esse eu acho fantástico, principalmente para quem é palestrante ou professor, não necessariamente para quem vai fazer a apresentação. Então esse livro é para você dar de presente para o seu chefe, por exemplo. Como é seu nome? Lucilene. Oi? Lucilene. Lucilene. Que você faz para alguém apresentar, né? Isso. Então esse é aquele livro bom que você dá de presente. Por quê? Porque vocês vão descobrir que o Prezi acaba com aquela muleta do PowerPoint, que é, deixa desse jeito, que aí ele lê na hora. Acabou isso. Se vocês quiserem usar isso ainda, continuem usando o PowerPoint. No nosso caso, o cara é fora da curva. A gente faz a apresentação, ele mexe junto com a gente, cria outro. Então, mas o que eu estou dizendo é que esse é um livro bom para ele, porque com certeza vai ser alguém que vai se adaptar bem ao Prezi. E aqui o livro Presentation Zen. Eu não li esse livro ainda, mas eu já vi muita coisa na internet, tem vários vídeos no YouTube dele, né? E essa frase é muito legal, a simplicidade é o último grau de sofisticação, esse é o desafio. Então, as boas apresentações Prezi, não diria nem Prezi, as boas apresentações ela tem uma simplicidade muito bacana, porque a oratória de quem está apresentando que leva a condução da apresentação. Gente, isso aqui está tudo disponível, praticamente tudo que eu faço já está gratuito na internet, quem me conhece sabe. Então, que não tiver um tutorial que eu falar hoje aqui, vocês me cobram que eu gravo o tutorial, tá? Então, a gente vai passar um dia juntos, então acho importante vocês saberem um pouquinho do meu background. Eu fiz engenharia eletrônica na Unicamp, no 4º ano eu já sabia que não queria fazer, mas como um bom descendente de japoneses, né, a gente termina, né? Mas eu fiz depois administração na GV, pós-graduação, e fiz alguns cursos na área de autoconhecimento.
Deixa eu só clicar aqui, acho que vale a pena. Não sei se vocês conhecem um curso chamado Leader Training. PNL, acredito que vocês conheçam, né? Programação Neurolinguística. Agora, o Leader Training, eu fiz numa empresa chamada AMI, hoje eles mudaram para AMI Unique. Eles mudaram o curso de Leader Training para Liderança e Transformação, porque para quem fez o curso, a sigla LT tem um significado muito... Quem conhece o Leader Training? Vocês fizeram? Não. Você conhece, mas você fez. Eu estou para fazer. Então eu vou contar a minha história, porque cada um tem sua história. Hoje eu estou aqui graças ao Leader Training. Porque em fevereiro de 2007 eu fiz o Leader Training, só que como eu era Master em PNL, eu fui com uma certa... Assim, vai ser só mais um curso que vai acrescentar alguma coisinha na minha vida, né? E quando eu tive uma grande surpresa, que na verdade o que aconteceu lá foi que eu sarei de uma... Eu sarei, vou falar sarei mesmo, porque alguns de vocês vão se identificar com isso. Perfeccionismo. Quem de vocês se considera perfeccionista? E quem eu acha... era depois do curso, mudei. Então, tá vendo? Por quê? Tem dois tipos de perfeccionismo. Um que não te leva à ação, que era o que eu tinha. Eu não fazia o curso de marketing no Google, porque eu achava que ainda não estava bom o suficiente. Eu ainda estava fazendo a apostila do curso para planejar a data que eu ia montar o curso. Aí lá eu descobri que isso estava ligado a questões do passado, muita cobrança dos pais, né? Principalmente do pai, porque a família japonesa tem muito disso, né? Eu sempre brinco, o japonês você fala, acho que você tem alguma questão do seu pai, porque você tem 99% você vai acertar, porque é muita disciplina, né? E aí o que é que eu virou esse perfeccionismo? Eu desencanei, e a frase lema hoje, que eu inclusive eu uso muito em cursos, é feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Essa frase está na parede do Facebook, e um dia eu vou lá nos Estados Unidos tirar foto dessa frase lá. E tem mais duas frases que acompanham essa frase. A outra é: o que você faria se não tivesse medo? E faça rápido e quebre regras. Então é bem interessante, né? Isso que o Facebook hoje está dando certo, por um lado. Pelo lado capitalista está dando certo, né? Agora, só voltando aqui, eu fiz esse curso em março de 2007, eu tinha o primeiro curso de marketing no Google com 2 alunos. Depois teve o segundo curso com 2 alunos e hoje mais de 5.000 pessoas em várias cidades eu treinei em marketing no Google. E a mesma coisa está acontecendo com o Prezi. Em 2011 eu tive X alunos e hoje tem essa sala, cada vez mais eu tenho ministrado cursos de Prezi. Então hoje eu faço curso, o pessoal até a Leia, que é minha, vocês falaram com a Leia, né, meu braço direito, ela fala assim, segura a onda, porque às vezes ela aparece coisa nova, quando ela olha já tem gente ligando, falando do curso que ela nem sabe. Mas, enfim, continuando, fica essa dica, depois a gente pode começar no almoço, no intervalo, com a Sheila também fez. Mas cada um vai resolver um probleminha lá. Então, voltando, também tem um foco muito grande no terceiro setor. Já trabalhei com várias ONGs há mais de 10 anos. Eu trabalhei com o Stephen Kennedy em 98 e 99 no prêmio Bem Eficiente, que era um prêmio que premiava 50 ONGs mais eficientes. E isso me levou ao TED Salvador. Inclusive vai ter uma segunda edição do TED Salvador, agora em maio. Para quem não sabe, o TED é uma série de palestras fabulosas que tem. Então vocês entram no TED.com para ver as palestras originais do TED, mas o TEDx são palestras que pessoas independentes organizam e usam a marca TED. Eu tive o prazer de participar do primeiro TED Salvador, apresentando um projeto ligado a ONGs. E esse é o meu projeto do futuro. Quando falarem assim, você era da Confid, é porque eu vou estar ligado a esse projeto. E o Prezi, a gente não precisa falar. Vocês estão aqui graças a uma busca no Google. Quem de vocês digitou Prezi no Google aqui? Por quê? Porque todos digitam uma coisa nova. Quem não veio indicado pelo amigo, acaba pesquisando no Google. E tem toda uma estratégia. Algumas pessoas falam, mas eu procuro Prezi, só dá você no Google, né? Nada é coincidência na minha vida de Google, pelo menos. Nem o post que eu fiz, né, que o Edson está aqui por causa do Prezi mapa mental, né? Até isso é planejado.
E uma curiosidade, eu sou soteropolitano, talvez o primeiro japonês baiano que vocês conheçam. Deus, Oi? que mistura. É uma boa mistura, né? E fazendo o caminho de volta. Eu vou dia 25 para aproveitar o TED Salvador dia 24, aí tenho que pagar a viagem, então tenho que organizar um curso de Prezi em Salvador. É o terceiro desse ano já. Então em breve eu estarei dando cursos em São Paulo, vindo de Salvador. Aí vai ser uma boa. Então continuando, como a gente prometeu, eu gosto de falar o seguinte, o Prezi ele é uma inovação, concorda? Sim. É uma inovação. Então primeiro eu tenho que entender o que é inovação para poder entender aonde que eu estou entrando. Inovação significa novidade ou renovação. E se você buscar no dicionário, ele vem do termo latino innovatio, que se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com os padrões anteriores. Ou seja, o que é que eu vou pedir para vocês? Eu esqueci, mudei os slides. Slides, deixa eu ver aqui comigo. Tela. Ó, falei. Vamos ver se até o final do dia eu não falo mais slides quando eu falar de Prezi. Slide é coisa de PowerPoint. Mas só para comentar, eu vou pedir, a gente precisa desapegar do PowerPoint, pelo menos hoje. Hoje eu gostaria que vocês esquecessem que existe PowerPoint. Esquecessem, mesmo. Não, mas eu já esqueci. Gente, lembre-se que a mente consciente, ela é muito menos inteligente do que a mente inconsciente. E eu vou ser bem franco. Eu estou aqui também graças a um grande empreendedor chamado Jimmy Sigler, que ele é dono da Proxys, porque eu não usava o Prezi. Porque muitos de vocês devem ter tido uma sensação assim, coisa estranha, né? Quem de vocês teve essa sensação? Eu tive essa sensação, né? Aí logo em seguida vem a sensação, eu prefiro o PowerPoint. Exatamente. Porque tudo que é muito desconhecido, você te leva a preferir o que era do passado. Tem uma resistência inicial. Exatamente. E aí ele me mostrou uma apresentação em Prezi muito legal, só que eu estava num cenário que eu estava apresentando uma ideia para ele, e ele falou, essa pessoa não está do meu lado, eu entendi tudo que ela quis dizer. Dureza, né? E a mesma pessoa, o Jimmy, ele falou uma frase que eu acho fantástica também, a gente só aprende quando fica indignado. Então eu quero deixar vocês bem indignados hoje, porque aí a gente aprende. Na verdade, vocês já estão um pouco indignados, senão não teriam vindo. Tem muita gente que não está indignada, que está numa coisa chamada zona de conforto. Obrigado, Sheila. Quando você está na zona de conforto, você não se indigna, você está tranquilo, a coisa vai, e aí você vira uma Kodak. Para quem não sabe, a Kodak saiu do ramo de equipamentos de processamento de imagens. Está no site da Kodak. Isso chama-se faliu. É um jeito bonito de dizer que faliu, né? E aí eu coloquei essa tela aqui porque eu tive o prazer de participar em 2010 da HSM. Acho que foi lá que a gente se conheceu, né? Conheci o Bruno lá. Essa foi uma das melhores palestras, que foi de um indiano, que a gente nunca sabe falar o nome, né? Nossa, não está lá escrito. E ele falou sobre abandonar seletivamente o passado. Então, eu tive esse momento de abandonar, tudo bem que foi um trampo, mas eu falei, eu não vou mais usar PowerPoint. É uma decisão, né? É uma decisão. Por isso que a palestra dele é muito interessante, porque ele falou que em alguns momentos você tem que realmente parar E decidir. Por exemplo, vou mudar para Salvador, porque depois de 20 e tantos anos falando que eu vou um dia morar em Salvador, eu já estou fazendo o caminho de volta. Então fica essa dica, até porque isso é um artigo também que eu escrevi, né? Quase tudo que eu falo, se você buscar Márcio Alcabe, que eu escrevi, vai ter algum artigo. Mas vamos lá. Eu vou passar. Está em inglês, mas acho que está bem fácil de entender. But what used to be a great opportunity has turned into a dreadful experience for you Alguém and já your passou por audience. isso, né? The reason? Boring presentations. That's where Prezi comes in. In Prezi, you create and present your ideas on a large canvas like a whiteboard, instead of traditional slides. You can easily place ideas, images, and videos and arrange them in a natural flow to tell your story. Contar a sua história. When you're presenting,
Prezi lets you zoom in to emphasize a detail Entrar or nos zoom out detalhes. to see the big picture. Olhar a Now visão the geral. audience can see the whole story as well as the details and are more likely to remember your work, ideas, or be persuaded to do something. The best part? You can start a Prezi now for a presentation you have tomorrow. In just Eu ia parar um pouquinho nessa tela, porque eu queria falar um pouco de neurolinguística. Neurolinguística, para quem não está estudando, não leu a respeito, tem um princípio básico, mas é básico não só de neurolinguística. Qualquer terapia, qualquer atividade de desenvolvimento humano que você faça, está relacionada a você ter um estado atual, que você geralmente não gosta, e um estado desejado, que é o que você deseja, que você almeja. Qualquer pessoa que vem em curso, ela está no estado atual X e quer ir com Y, porque senão Não estaria aqui. estaria dando aula. Ou você já estaria em outro passo, que é um curso avançado. Para quem não leu no site, a ideia hoje também é no final do dia a gente fazer um bate-papo avançado. Então, eu mandei um convite para ex-alunos, inclusive a Helena é uma ex-aluna, e a ideia é a gente fazer um bate-papo, ou seja, o curso termina às 4, mas depois quem quiser ficar, a gente entra temas livres, né? E aí voltando para o esquema do estado atual, o estado desejado, qualquer apresentação de ideia, ela tem um objetivo. Alguém está no estado que você não quer e você quer levar ela para outro estado. Concorda? Ideia, projeto. Então, o Prezi, ele dá essa visão geral. Então, essa é a grande diferença do Prezi. Só que se você não souber fazer isso visualmente, não adianta o Prezi. Você tem que saber conduzir a história para a pessoa falar, opa, peraí, eu estou aqui e eu quero ir para cá. É Renata, né, que veio de longe. Então, se eu vou apresentar o meu currículo, eu quero mostrar que, ó, a sua empresa está aqui comigo, pode ser que venha para cá. É simples, né? Essa é a lógica de qualquer situação, de projeto. Agora, a gente sabe que o currículo tradicional é o Word, 2 páginas, como é que é? Estou até desatualizado, né? 2 páginas, não é no máximo? Então é assim, A4, quer dizer, quem disse que o currículo tem que ser sempre em A4? A gente acreditou nisso algum dia, até hoje a gente acredita. Então hoje eu quero que vocês fiquem bem indignados com tudo que a gente faz. E tem uma coisa chamada A3, sabia? O formato A3, que é bem mais legal que o A4. Que é o dobro do A4. É o dobro do A4. Mas alguém falou que não pode mandar currículo no formato A3. Quem disse? Não. Então essa é a história. Então a gente vai... Vou terminar o with vídeo. few clicks, you can bring presentations back to life. Trazer as apresentações de volta à vida, né? Muito legal. Então vamos lá, continuando. Essa é a pergunta básica que a gente tem que responder. Por quê? Porque se na cabeça de vocês ainda restar uma dúvida, vocês vão acabar voltando para o PowerPoint. Então, na minha opinião, esse é um dos principais benefícios do Prezi. Isso daqui é o resumo do curso de marketing no Google. Ou seja, é um curso que eu ministro há muito tempo, e eu levei umas 8 horas, literalmente, de manhã até de noite, para pegar o PowerPoint e migrar para o Prezi. Ah, mas não foi só migrar? Não. O PowerPoint era só a referência. Eu tive que ir reestruturando todas as minhas ideias e criar um mapa visual que eu consigo acessar em palestras. E uma dica para quem dá aula: eu começo aqui a minha apresentação de palestras ou cursos, né? E aí eu vou dando a volta e termino ali. Na Um doce para realidade- quem descobrir por quê. Oi? Relógio. Relógio é a melhor coisa para eu pensar. Poxa, quando eu estou falando disso aqui, eu já sei que eu estou na metade. Memória visual. E você tem uma coisa chamada âncora. Isso é da PNL também. Âncora é uma âncora do relógio fácil, né? Então eu consigo. Esse é o meu estilo. Cada um vai achar o seu estilo. Márcio, uma pergunta. 2 até. No caso de uma aula, de um curso que são 200 slides, por exemplo. Então, o que eu quero Slides dizer... e PowerPoint. Isso. Para jogar para o Prezi. Não há problema também. A gente vai... Ou é só apresentações na hora, rápidas que na hora usa o Prezi? prática a gente vai ver, porque por isso que eu falo que é legal trazer o Note, porque você vai pegar seu PowerPoint Certo. e a gente vai tentar trabalhar ele.
E você falou que você tem uma questão muito linear. Então você vai ter um estilo completamente diferente do meu. Pois é. E outra, que nem estava na tela ali, né? A menina com controle remoto lá. Isso. Né? Porque você aí está preso no teclado. Deixa eu pedir, por favor, a gente vai responder tudo isso. Isso. Tudo isso a gente vai responder. Outra questão do PowerPoint é que a única memória visual que ele não é memória visual, o único jeito de você ver todos os slides do PowerPoint é esse. E qual a palavra que vocês geralmente falam quando tem que recorrer a essa tela do PowerPoint? Podem falar qual a palavra que vocês falam para a audiência. Gente, vamos ser sinceros. É tecnologia. Não, vocês falam desculpa. Vocês falam, pessoal, desculpa, espere um pouquinho, estou procurando. Quer dizer, desculpe porque eu não consegui planejar a sequência do jeito certo. Essa é a palavra que vocês falam. Vocês vão ver que no Prezi não existe isso, porque se você planejar ou faltar você acessa aquela informação sem precisar pedir desculpas. E ninguém percebe. Ou vocês acham que alguém não percebeu aqui que você esqueceu a sequência? Percebe? E eu costumo dizer pela lei de Murphy, vou falar da Lucilene, né? Que duro que está gravando, não tem problema. Que o chefe costuma olhar e o slide oculto. O chefe, tudo bem? Fica à vontade. Só vou pedir para quem estiver no computador, se puder me tocar, porque acho que você está sem, né? Eu tô sem. Então, se puder me tocar. Então, o chefe costuma olhar o slide oculto e falar assim, é aquele lá que eu quero ver. Então, para que a Microsoft inventa slide oculto? Se quando você coloca aqui, a pessoa vê e ela vai pedir para você abrir. Então, temos um problema, né? Outra questão fundamental, o nosso cérebro não é linear. E o PowerPoint ele te coloca para trabalhar de uma forma linear. E aí eu coloco de novo a responsabilidade em vocês. O PowerPoint é ferramenta. Com a ferramenta é a coisa mais fácil do mundo. Assumir para si a responsabilidade que não sabe usar a ferramenta já é bem mais interessante. Depois do Leader Training, que eu fiz em 2007, não é que a gente vira santo do dia para a noite. Mas acho que uma das coisas que eu mais aprendi no Leader Training foi assim, sempre que acontece alguma questão, falo, onde que eu errei? Porque é mais fácil eu culpar o Bruno, falar, pô, o Bruno lá e tal, né, não fez o projeto, é mais fácil falar assim, poxa, onde que eu errei? Você passa a ser responsável pelas suas escolhas, né? E o Prezi, Rosana, faltou uma imagem, mas eu vou querer passar essa imagem assim. Tá vendo? A gente às vezes falha aqui, mas Prezi versus PowerPoint. Todas as minhas falhas às vezes são calculadas. Eu quero passar esqueci uma imagenzinha que eu coloquei nessa apresentação e não coloquei na tela ainda. Uma coisa interessante para quem dá palestra também é o seguinte, também eu abri várias janelas aqui ao mesmo tempo. Uma coisa interessante, uma dica que não tem a ver com o Prezi. Isso daí são técnicas de apresentação. Uma coisa interessante é assim, no momento que quem apresenta, seja professor ou palestrante, você cria o carisma, uma conexão com quem está apresentando, qualquer falha que acontecer, em geral as pessoas relevam. Isso é muito interessante. Se fosse antes do Leader Training, eu estava aqui pedindo desculpa, pelo amor de Deus, agora faz parte do jogo. Então, essa imagem que eu queria passar para vocês, que eu preciso colocar lá na outra apresentação. O Prezi é isso aqui. É uma mesa em branco, livre. Eu imagino que ele seja uma lousa. Várias pessoas, você pode trabalhar, a gente vai brincar de trabalhar junto com o Prezi, juntos. E quando você vê uma imagem dessa, você consegue imaginar alguém falar assim, olha, seguinte, vamos começar aqui no canto esquerdo, coloca o primeiro post-it, depois coloca o segundo post-it, depois coloca o terceiro. Vocês conseguem imaginar acontecer isso nessa situação? Não. Por quê? Porque essa situação ela é feita para você colocar as ideias
depois você pensar o que você vai fazer com